Fala, moçada, firmes. Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui a ideia de números complexos, né, na sua forma algébrica. Vou começar explicando aqui rapidinho para que serve. E aí a partir disso a gente começa a montar as continhas, certo? A ideia, que vocês já sabem, é resolver esse tipo de equaçãozinha aqui, né? A equação de segundo grau você pode fazer por delta e Bhaskara e tal, mas se eu simplesmente passar o 9 para lá, fica x ao quadrado igual a menos 9. Aí x é igual a mais ou menos a raiz de menos 9. E essa parte não existe nos reais, certo? Então a gente estava acostumado a colocar essa solução como vazia. A grande questão é que se a gente analisar isso aqui, pelas propriedades de radiciação, vocês concordam comigo que raiz de menos 9 é a mesma coisa que raiz de 9 vezes raiz de menos 1? E isso é fácil de... Isso é melhor de ver porque a raiz de 9, ela pode ser, né, o 3 ou menos... Ela pode ser o 3 vezes a raiz de menos 1. Então, esse cara aqui ficaria uma coisa dessa. Outros exemplos de raízes de números negativos que não existem, né? É, por exemplo, a raiz de menos 16, que daria para escrever como raiz de 16 vezes a raiz de menos 1. Isso aqui eu sei que é 4. Até se eu quisesse, eu podia pensar em raiz de menos 2. É raiz de 2 vezes a raiz de menos 1. Isso aqui é feio, mas eu sei fazer, existe. O problema é esse cara. O que a gente consegue perceber? Nos todos os casos, quando tem a raiz negativa, o problema é a raiz de menos 1, certo? É ela que atrapalha a gente na hora de fazer as contas. Então, a ideia de número complexo é desenvolver um conjunto numérico que resolva isso. Para começar, a ideia original é trabalhar uma coisa chamada unidade imaginária. A unidade imaginária ela é uma unidade tal que i ao quadrado é igual a menos 1. Ou seja, é como se o i fosse a raiz de menos 1, mas ele não é, porque a raiz de menos 1 não existe, né? A matemática facilitando a nossa vida. Então, a primeira coisa importante é que o i ao quadrado é menos 1. É só isso, é como se ele fosse a raiz de menos 1, o i, mas não é. Só de pensar nisso aqui, você consegue resolver esses caras, porque aí isso aqui fica 3i. Isso aqui fica 4i. Isso aqui fica raiz de 2 vezes i. Ou seja, ficou menos feio e talvez agora a gente consiga fazer contas com eles. Essa é a ideia de número complexo. Para a gente pensar nos nossos conjuntos numéricos, vocês já viram os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, todos eles juntos formavam os reais. Os complexos vêm por fora dos reais, porque ele tem as raízes negativas agora, certo? Então, essa é o novo corpo de números que a gente tem para fazer. Eles podem ser escritos em 3 formas: a forma algébrica, a trigonométrica e a geométrica. Mas hoje, agora, vamos falar só da algébrica, porque vamos com calma, né? O esqueleto de um número complexo é z igual a mais bi, onde o a e o b são reais, ou seja, o a e o b são números que a gente já conhece, eles não têm nada a ver com as raízes negativas. E o tal do i é a unidade imaginária, certo? Esse cara aqui, ó, é o izinho. O a é chamado de parte real do número complexo e o b é a parte imaginária do número complexo. Tudo bem até aqui? Acho que está mais ou menos tranquilo, né? Alguns exemplos fáceis. Z1 igual a 2 mais 3i. Isso é um número complexo. Z2 é igual a menos 4i, número complexo.
Z3 igual a 5, número complexo. Z4 igual a menos 1/3 mais 2i, número complexo. Em todos eles você tem a parte real e você tem a parte imaginária. Ó. Parte real e as partes imaginárias. Nesse caso a parte imaginária é 0, nesse caso a parte real é 0. Esse cara aqui é chamado de imaginário puro e esse cara é chamado de número real, certo? Uma última coisa, só para a gente trabalhar, como o i é considerado uma entidade matemática, um valor, i elevado a 0 é 1. I elevado a 1 é o i, e i ao quadrado é menos 1 pela definição. Se você fizer i à terceira é i ao quadrado vezes i, que é menos 1 vezes i, dá menos i. A partir daí, moçada, a parte legal é que a quarta é 1, e a quinta é i, e a sexta é menos 1, e a sétima é menos i, e assim por diante. Então, qualquer potência você consegue fazer, tá? A gente vai voltar nisso daqui a pouquinho. O que eu quero fazer agora é pensando então nas operações com a forma algébrica. Então, eu sei que a gente tem 4 operações, né? Normalmente mais, menos, vezes e dividir. Mas no primeiro momento eu quero a soma, a subtração e a multiplicação. Para somar ou subtrair é muito fácil. Você vai ter 2 ou 3 ou 4 números complexos e para você somar ou subtrair é só pegar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, nesses dois exemplos que eu tenho aqui, ó, Z1 é 3 mais 4i e Z2 é menos 1 mais 5i. A soma deles, ó, 3 mais 4i somado com menos 1 mais 5i, é só lembrar daqueles probleminhas do ensino fundamental, né? Onde você somava laranja com laranja e banana com banana. Ó. Parte real com parte real, então vai ficar 3 somado com menos 1. E a parte imaginária somada com a parte imaginária, certo? São duas coisas separadas. Quando você soma 3 com menos 1, a sua resposta é 2, e 4i mais 5i dá 9i. Então, a soma desses dois números complexos dá isso aí, fica bem tranquilo de ver. Para fazer a multiplicação, você vai pensar exatamente a mesma coisa. Ó. Vou escrever eles aqui, 3 mais 4i subtraído com menos 1 mais 5i, coloquei um parênteses ali para não confundir os sinais. Parte real com parte real. A parte imaginária vai com a parte imaginária. Então vai ficar 3 menos menos 1. E depois 4i menos 5i. Lembra que esse sinal de menos nega todo mundo. Quando fizer essa conta, você vai ter que Z1 menos Z2... 3 menos com menos dá mais, vai ficar 4 menos i. Essa é a sua subtração, certo? E só para acabar, antes que vocês me matem de tanta coisa chata, a última coisinha é só para multiplicar. Mas aí também é fácil, é só você usar a distributiva e tomar cuidado com a potência, porque quando você multiplicar, vai ficar 3 mais 4i multiplicado com menos 1 mais 5i. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 3 vezes 5i dá mais 15i. 4i menos 1 dá menos 4i. E aqui que toma cuidado, ó. 4i vezes 5i, 4 vezes 5 é 20, e i vezes i é i ao quadrado. Então aqui está quase pronto. Mas aí você vai ter que lembrar o seguinte, ó, o menos 3 está quieto, imaginário com imaginário, mais 15i com menos 4i dá mais 11i. Agora, o i ao quadrado é menos 1, lá da primeira folha. Então vai ficar mais 20 vezes menos 1, ele é real, tá vendo? Menos 3 mais 11i, menos 20, menos 23 mais 11i.
e aí você tem a multiplicação, certo? Era só isso que eu ia falar para vocês. Eu sei que ficou um pouco longo, os próximos vídeos vão ser menores, mas é que essa matéria é um pouquinho mais chatinha de fazer separado, beleza? Abraço, turma. Falou!